E muita gente veio falar comigo ontem, Silvinho, ontem era meia-noite e pouco. Pô, você tinha falado que que ia ter diretor de futebol, você tinha falado que o Fabinho corria risco e não sei o quê, ele garantiu o Fabinho. Prestem atenção na resposta do Osmar Stabile. A princípio, Neste primeiro momento, ele neste falou. primeiro Ele falou: o momento. Fabinho fica neste primeiro momento e não haverá diretor de futebol neste primeiro momento. O Osmar foi bem inteligente, porque não havia clima ontem para ele chegar e falar: tá fora o Fabinho, vai vir um diretor, vai mudar tudo. Não. Ele tranquilizou a massa, vai ficar tudo do jeito que tá indo, tá dando certo, o Fabinho tá fazendo um bom trabalho e tal, mas a verdade é que haverá reunião ainda, ou reuniões entre o Osmar e o Fabinho. E no off, depois a gente foi conversar com o presidente, isso ninguém sabe, né? As pessoas que vieram me encher os cutalhões ontem por causa disso, não sabe que no off a gente foi perguntar para o presidente quanto é neste primeiro momento, quanto tempo é, né? Porque você falou que o Fabinho fica neste primeiro momento e que não haverá diretor neste primeiro momento. Quanto tempo é neste primeiro momento? Sabe o que o Stabile fez? Deu risada e não respondeu. É claro, ele não ia dizer onde. É claro que a obrigação do jornalista é perguntar. Ele não era onde que ele ia dizer, chegar e falar assim: não, o Fabinho tá fora, eu vou ter um. Não. Foi a mesma resposta que ele deu. Nesse primeiro momento não vai ter um estatutário. Tem lá uns 3, 4 caras querendo ser Sim. diretor estatutário. E certamente se comprometeu com algum desses. Vai ter que cumprir. Havia vários conselheiros ontem na sala, inclusive, assistindo a coletiva. Então, vai ter que cumprir. Porque senão a vida dele vai virar um inferno. Eu disse ontem também à noite. Se não houvesse vai de bet, o Augusto ia cair de qualquer jeito. Esquece vai de bet. O Augusto ele optou por fazer uma gestão que ele afastou todo mundo e só ficou com os amigos da porta para dentro. O Bocato, seu Cascone, que agora se faz de besta, né? Camaleão, Marcelinho Mariano, Ninja, Neizinho e Valmir. Ele achou que ele ia comandar o Corinthians os 3 anos só com esses amigos da porta para dentro. Botou para o lado, deixou de lado o Osmar Stabile, deixou de lado o Armando Mendonça, as chapas que ele apoiou, que apoiaram, e achou que ia. Se lascou. Perdeu apoio de amigo, de chapa, tudo. Eu acho que o Augusto ele tinha mais apoio da oposição do que da situação dele. E sobre o Fabinho, é importante ressaltar, o Osmar falou sobre as mudanças que ele está fazendo no CT. Não são mudanças intelectuais, mudanças de gestão, mudanças físicas mesmo. E eu tinha falado aqui no podcast, irmão, lembra que eu falei que estão sendo construídas salas novas, mudando a fisioterapia, a fisiologia. Então, o Fabinho ele está extrapolando no bom sentido, tá? Não é uma crítica, é um elogio. Ele está extrapolando as funções de executivo de futebol. O Osmar citou até que ele é um CEO do futebol, e é mesmo, atualmente, porque até a parte de entrada de jogadores no CT, de como como é que chama? Como é que é notificada a entrada dos jogadores no CT, como é que acontece a apresentação dos jogadores, o hotel, o restaurante, se o restaurante está muito longe da musculação, porque os jogadores vão da musculação direto para o restaurante e estão tomando chuva, então precisa cobrir aquele espaço lá entre a musculação e o restaurante. Tipo, são coisas que as pessoas não sabem e que o Fabinho está tomando conta. Então ele é um prefeito, eu chamo ele até, eu não chamo de CEO, mas ele é um prefeito do CT Joaquim Grava hoje. E não estou falando no mau sentido, estou falando no bom sentido. Ele assumiu o que não tinha ninguém para fazer. Então eu acho que se ele sai hoje, vai ficar uma vaga, né? Vai ficar um vácuo ali muito grande. Além de que os jogadores confiam muito no Fabinho. Os jogadores gostam muito do trabalho do Fabinho. E ele é o cara que faz o elo entre o Parque São Jorge e o CT. Então, ele sair nesse momento seria péssimo, péssimo. Seria uma tacada um tiro no pé do presidente. Então, se ele quer tirar o Fabinho, e aí a gente vai ver para frente, não estou falando que o Fabinho vai sair nem que vai ficar, tá? Porque isso é uma decisão que vai acontecer ainda. Mas se ele quiser tirar, vai ser mais para frente, depois que ele tiver preparado o terreno.
nesse momento, o melhor é ficar mesmo, porque, cara, ele é o prefeito do CT. Você vai tirar o prefeito e vai deixar ninguém? Né? Os jogadores vão ficar contra ele, os funcionários vão ficar contra ele, vai ficar todo mundo contra ele, contra o presidente, eu digo. Então faz muito certo de não tomar nenhuma decisão nesse sentido no primeiro momento, Silvinho. Não há por que tirar o Fabinho. E além do que, todo esse movimento turbulento, bem ou mal, o time se manteve ali alheio a tudo isso, ele conseguiu com todas as dificuldades, sem dinheiro. Existe uma responsabilidade sobre a montagem do elenco, muito dele, né? E com Augusto também, mas ele estava lá, ele era o executivo. Mas eu não tiraria, não, mas que vai ter uma pressãozinha, vai. Transferban. O Silvinho já adiantou que o Osmar falou que além dos 33 milhões que o Corinthians deve ao Santos Laguna, tem 18% de imposto. E ele fez a conta mais ou menos 8 milhões. Então, a dívida total do Corinthians é de cerca de 40 milhões de reais, e não 33. O Corinthians fez 3 ofertas oficiais, segundo o Osmar. A última, para pagar 70%. O Santos Laguna não aceitou, quer 100%. O Corinthians não tem 100%. 70% o Corinthians tem, segundo o Osmar. Se eles aceitassem os 70%, o Corinthians pagaria. Como eles pediram 100%, segundo o Osmar, o Corinthians não tem. Aí o Corinthians pediu intermediação da FIFA, só que a FIFA não respondeu ainda. O Corinthians pediu para a dona FIFA chegar, seu Santos Laguna, pô, ajuda os caras aí, aceita, tal. Agora, se a FIFA vai fazer isso ou não, é outra história. E outra, a FIFA não pode obrigar o Santos Laguna a aceitar também, tá? A FIFA não vai falar, Santos, aceita. É tipo uma política de boa vizinhança, né? Pô, a FIFA tá pedindo, vamos aceitar, senão a gente fica mal com a entidade máxima ali e tal. Então o Corinthians está tentando utilizar uma possível influência na FIFA para convencer o pessoal do Santos Laguna, porque eles estão irredutíveis. O Osmar até falou, é uma empresa que gere o Santos Laguna e outros clubes, então a empresa não está muito querendo fazer negócio, porque é uma empresa grande, não é um presidente de um clube que está lá todo dia, é uma empresa terceirizada, e eles não querem nem ouvir falar. E aí ele falou sobre o que o Silvinho falou, que são mais, ao todo são 100 e poucos milhões, 120 milhões de reais de transferban, que se os outros caírem, o Corinthians tá ferrado. Assim, não dá para falar outra história, tá ferrado. Silvinho, 25 milhões da Nike vão cair ainda esse mês. Eu já tinha dado essa informação, o presidente confirmou ontem, que 25 já caíram, já foram usados, aliás, foi informação nossa aqui, e os outros 25 vão cair. O Corinthians vai receber 27 milhões da LFU, que era para ser pago em dezembro, e o Corinthians está pedindo para ser pago agora. Porque a LFU paga assim, ó, no começo e no final do ano. O fluxo de pagamentos é muito ruim, foi muito mal feito. O valor é bom que o Corinthians recebe. Agora, o fluxo é muito ruim. Janeiro e dezembro. E o meio do caminho, né? Então, o Corinthians está tentando receber agora esses 27 milhões. E o Corinthians pediu mais 30 milhões de empréstimo da LFU. E aí daria para pagar o transferban, daria para resolver os problemas imediatos do Corinthians. Só que a LFU condicionou este empréstimo ao Corinthians aceitar mais 1 ano de contrato com a LFU. O contrato do Corinthians vai até 2029. A LFU falou assim, a gente empresta se você assinar até 30. Por que o Corinthians não quer assinar até 30? Porque em 2029 vencem todos os contratos com a LFU e todos os contratos com a Libra. De todos os clubes brasileiros, todos vencem em 2029. Se o Corinthians aceitar mais 1 ano, ou mais 1 mês, ou mais 6 meses que seja, fica separado dos demais. O Corinthians não vai poder negociar em bloco. Porque quando os outros estiverem negociando, o Corinthians ainda vai ter contrato. Vocês entenderam a diferença? Não é por causa de 1 ano. É porque o Corinthians vai estar separado dos outros. Vai ser o único clube que ainda vai ter contrato com alguma empresa. E aí os outros, imagina, daqui 5 anos, ninguém sabe o que vai acontecer daqui 5 anos. De repente vem uma empresa nova aí, uma Casé TV nova, que ninguém nem fundou ainda, que nem existe a Globo, ainda. Né?
A Globo está montando um canal ou qualquer outra. Ele fala, vou pagar 50 bilhões para todo mundo. Daí o Corinthians vai falar, puta, eu ainda tenho contrato. Não dá. Chega a Castro TV, vou pagar 5 bilhões. Exato. A Castro TV, por exemplo, tem uma grana. Junto com os 14 votos. E aí o Corinthians vai ter um ano de contrato ainda. Então, por isso que o Corinthians não quer aceitar essa condição da LFU e não vai conseguir pegar esses 30 milhões. Daí a gente falou, mas não tem jeito de convencê-los. Ele falou, eles não querem. Eles falaram que é o isso ou nada e o Corinthians falou, então não. O que você acha que vai acontecer no resto do ano? Ninguém sabe, nem o presidente sabe se vai conseguir dinheiro para pagar o transfer ban. O Corinthians parece que tem 3 contratações na agulha. 3 contratações na agulha. Se paga o transfer ban hoje, amanhã começa a correr para inscrever os caras. Nossa. Na CBF, antes do dia 2 de setembro. Tem 3, sendo que me parece que é um brasileiro que está no exterior, não consegui descobrir o nome, não sei, senão eu falava, e outros 2 gringos. Então, só que ninguém sabe se o Corinthians vai conseguir pagar o transfer ban a tempo de contratar esses caras. Então tá na agulha até o dia 2 de setembro. Depois do dia 2 não dá mais para contratar. E não sabe se vai conseguir pagar o Garro, se vai conseguir pagar o Rojas. Não tem como falar o que vai acontecer até o final de 26, infelizmente. O Osmar confirmou algo que todos já falavam nos bastidores, mas ninguém tinha falado publicamente. Que o Corinthians quer trocar os name rights da Arena. Ele falou publicamente. Não sei nem se vai dar problema com a Neoquímica isso, porque a Neoquímica tem contrato com o Corinthians, o presidente fala publicamente que está estudando uma troca. Uma das empresas pode ser até a própria Neoquímica, que o Corinthians está conversando. Mas mesmo assim a empresa tem contrato, né? Enfim, o Osmar disse que tem 3 empresas e que a escolha vai ser por envelope fechado. As empresas dão ali um valor e a escolha é por envelope fechado. Porque você não sabe quanto que os outros ofereceram, você quer ser escolhido, então você dá um valor alto, né? Como se fosse um leilão, para escolher o nome do estádio. E a multa, em setembro, vai cair para 50 milhões de reais, só que com juros vai a 70. Juros e outros... Não, juros não, perdão, impostos. Juros não, impostos. Com impostos, essas coisas todas, vai a quase 70 milhões de reais. E aí quem paga é a empresa nova, né? Para a Neoquímica, se não for ela que continuar, vai ser ótimo, na minha opinião, porque ela vai ter patrocinado o Corinthians de graça. Porque o Corinthians até hoje, de 22 até hoje, recebeu cerca de 70 milhões da Neoquímica, dos 300 milhões do contrato. E aí eles vão receber os 70 como se tivesse patrocinado de graça o estádio do Corinthians. Para o Corinthians também vai ser bom, porque nesse período é como se tivesse alugado o estádio, né? Recebeu um dinheiro, alugou o estádio, alugou o nome do estádio, é como se fosse assim. E agora vai receber uma grana melhor, menos defasada, lembrando que quando o Corinthians fez outro dia, o Vessone ficou bravo comigo. Lembrando que quando o Corinthians fechou os 300 milhões de reais com a Neoquímica lá atrás, o mundo era outro, as empresas investiam menos, pandemia, exatamente, e aí todo mundo ganhava menos, e na época foi uma boa venda, tá? Ninguém tá falando que na época foi uma venda ruim, na época todo mundo elogiou, só que o mundo mudou, as empresas estão gastando mais, entraram as bets e tal, inflacionou tudo, e hoje é um valor defasado. Então, há uma possibilidade grande de mudança realmente do nome da Arena, principalmente depois que o presidente falou publicamente, né? O presidente falar publicamente cutuca a empresa que tem o nome do estádio. Então, alguma coisa vai acontecer, não é algo que vai ficar por aí. Foi apenas da boca para fora. Você está cutucando a empresa que te paga. E outra coisa, Silvinho, a tal da Fatal lá, que todo mundo pergunta. Mandou um e-mail para a direção de marketing no Corinthians com uma proposta, só que mandou para o e-mail errado. O e-mail não chegou. Aí, o pessoal do marketing do Corinthians entrou em contato, falou, vocês falaram que mandaram uma proposta, mas não chegou no e-mail. A gente mandou para esse e-mail. Não é esse e-mail. Os caras conseguiram errar o e-mail, mas tudo bem. Mas
Eles não tiveram Diga. uma reunião lá com o Vinícius Manfredi? Eu ouvi isso em algum Então, lugar, eles disseram que então, tiveram uma aí reunião. depois eles tiveram uma reunião. Quando descobriram o e-mail certo, tal, tiveram uma reunião. Mas não foi falado em valores, não foi falado uma proposta concreta, como que vai ser, se vai ser na camisa, se vai ser na placa, se vai ser no placar, ou se não vai ser. Então não tem nada de concreto, foi só uma reunião, assim como o Corinthians tem reunião com a Coca-Cola, com a Volkswagen, com a Umbro, com a oficina do Zezinho. Então foi mais uma reunião. A única diferença dessa empresa em relação a todas as outras é que os presidentes, donos, diretores dessa empresa dão entrevista à torta e à direito para aparecer e para falar que tiveram reunião. É a única diferença. O CEO deu entrevista para o Cascão. Então, o Cascão conseguiu uma permuta lá, né? Ele me falou, inclusive, por causa dessa entrevista. Você tá sabendo, né? Não estou sabendo. Não, 10 por semana. Reais. 10 reais. Um voucher de 25%. O name right a gente falou aqui, que eu falei que tem uma proposta de 50 milhões. Daí a gente falou, mas você falou, não, mas tem que ser 200, lembra? Falamos aqui. Uma dessas propostas é 50 milhões e ele disse que a escolha do estacionamento já foi através do envelope. Isso. E já tem um nome, só está esperando passar pelos 2 compliances. O compliance do clube já passou, está aguardando o compliance da Arena. Já tem o nome da empresa de estacionamento. Já foi fechado, ele só não falou o nome por causa disso. Então, em relação a essa empresa fatal, é isso. Eles tiveram uma reunião, mas não teve proposta, não teve números, não teve nada. Até porque é uma questão, né, diferente, especial, não vamos ser hipócrita aqui, tem toda uma polêmica em cima, e aí o clube também quer entender como é que seria a reação das jogadoras de futebol, das torcedoras, de todos os movimentos. Que no Corinthians, né, tudo é maior, tudo chega a uma camada maior do que em outros clubes, que acontecem coisas que ninguém liga, e no Corinthians tudo ganha uma relevância muito grande. Então, é algo que vai ser polêmico, que vai dar discussão. Não estou falando nem contra nem a favor, não estou nem dando minha opinião aqui. Estou só falando que vai dar discussão e que vai dar polêmica. Se você falar que não vai dar polêmica, acho que a pessoa está mentindo ou é cega, né? Então tem toda essa história atrás também dessa empresa. Ela teria que pagar provavelmente muito mais que as outras para o Corinthians comprar essa briga. Muito mais.